Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 9h14, Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes, vai falar hoje sobre reforma administrativa ou a não reforma, né, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís, Cláudio, Sônia, Pedro. Oi, Schiller. Tudo jóia. Olha, bom, a notícia é a seguinte, o fato é o seguinte, acabou a reforma administrativa, né? Não tem mais reforma administrativa, a PEC 32. Ontem o deputado Rogério Correia, que é o vice-líder do governo na Câmara, ele anunciou, ele fez um vídeo, aliás, curioso o vídeo dele, foi um vídeo feito para os funcionários públicos, né? Ele é muito ligado à base de servidor público, e ele diz, olha, ganhamos, é uma boa notícia, acabou a PEC 32, o governo vai fazer gestões no Congresso para retirar de tramitação inteiramente. Vamos lembrar, a PEC 32 tinha sido aprovada já na comissão especial da PEC, isso em outubro de 2021, daí entrou a campanha eleitoral, esse tipo de assunto não anda em época eleitoral, não foi votada, né? Mas ela tramitou bem a PEC 32, né? Ela tinha, o Arthur Maia era o relator, a gente acompanhou muito aqui a PEC, só para o nosso ouvinte entender assim, o que dizia a PEC da reforma administrativa. Ela fazia uma espécie de lipoaspiração no setor público, no serviço público, né? Então ela acabava com a licença prêmio, a licença assiduidade, qualquer licença por tempo de serviço, ela acabava com as progressões, aumentos por tempo de serviço, ou seja, só por mérito, né? Ela acabava com as férias maiores de 30 dias, ela acabava com os adicionais de tempo de serviço, ela moralizava, digamos, muito os chamados penduricalhos do serviço público, né? Por exemplo, acabava com essa ideia da aposentadoria compulsória como punição, então alguém é punido, então ganha aposentadoria compulsória e continua recebendo o salário, né? Qualquer indenização sem previsão legal. Então, ela fazia uma lipoaspiração, digamos assim, ela acabava, era uma PEC, no fundo, contra os penduricalhos, não era uma PEC contra o salário, né? E ela também criava alguns mecanismos novos, por exemplo, a contratação por temporária, né? Então muitas funções do setor público... Deixa eu só te cortar aqui, mas uma lipoaspiração não ia resolver, nesse caso precisava ser uma bariátrica para cima, né? Vamos falar a verdade. Uma bariátrica, ela poderia, assim, primeiro atingir os servidores atuais, né? Quer dizer, eu acho que sempre foi uma cláusula inegociável, vou botar inegociável aqui entre parênteses, né? Entre parênteses não, com aspas, né? No Congresso, no mundo político, não envolver os atuais servidores, né? Então era uma PEC muito para o futuro. Tinha uma estratégia ali que era segurar os concursos, como foi feito, para que os novos servidores que entrassem, já entrassem dentro das novas regras, né? Então, quer dizer, então essa um pouco era a ideia, e realmente houve uma contenção, a gente analisou aqui 55 mil servidores a menos nos últimos 4 anos, exatamente para permitir que os novos entrassem nas novas regras, né? Vamos lá, acabou, não tem mais reforma administrativa. A ministra Esther Dweck, ontem, ela fez uma entrevista dizendo que a PEC criminalizava o funcionalismo, que a PEC ia diminuir salários, que ia criar competição entre os funcionários. Olha, eu participei, inclusive, de algumas reuniões acadêmicas sobre a PEC. Na época ela foi formulada, muita gente foi escutada, seminários foram feitos em universidades e tal, e não tinha competição entre os funcionários, tinha avaliação de desempenho, que está previsto na Constituição. A avaliação de desempenho é feita por comissões que são dentro de cada repartição, de cada instituição, cada órgão estatal. Então, quem é que vai avaliar, né? Você tem que ter avaliação feita por pares, mas isso não necessariamente gera uma competição, né? Também o tema da estabilidade, relativizava a estabilidade. Na comissão especial foi retirada a relativização da estabilidade, em que pese, pelo que diz a Constituição, todo funcionário público ele precisa ser avaliado, e se ele não tiver avaliação adequada dentro das regras que foram estabelecidas, né, que devem ser estabelecidas, ele é passível de demissão, como qualquer funcionário, né? Obviamente tem regras para isso, tem processo administrativo, tem contraditório, como é próprio da função pública, né? A função pública tem uma característica, você tem que fazer tudo de maneira
formal, né? Tem que ter um processo, isso tem que o princípio da publicidade que está na Constituição, né? E o princípio da impessoalidade. Nunca vai poder ter uma demissão. Se criou em torno da PEC, da reforma administrativa, uma lenda. Então vão demitir todo mundo. A própria ministra, ela fez uma entrevista ontem dizendo assim, não, mas poderia perseguição política, alguém tirar um servidor por animosidade política. Isso é impossível no setor público, porque você precisa da impessoalidade, você tem que ter razões técnicas para demitir alguém. Então forma um processo. Ou você tem avaliação periódica de desempenho todos os anos, então se ao longo de 5 anos você tiver 3 reprovações, você é passível de demissão. Ou se você 3 anos consecutivos for reprovado, você é passível de demissão. Isso estava, inclusive, na ideia original do professor Bresser Pereira, quando era ministro, aí na época do Fernando Henrique, foi quem formulou isso, uma emenda à Constituição em 1998. Então nós estamos falando de quase 25 anos que está pendurado isso lá, e o Congresso não regulamenta. O fato é o seguinte, acabou, não tem mais reforma administrativa. O governo anunciou um aumento, propôs um aumento de 8% para o funcionalismo, a ministra vem anunciando já a retomada dos concursos, ela disse, olha, tem pouco orçamento esse ano, mas nós vamos retomar concurso em várias áreas. Chile. Oi, Cláudio. Chile, a ministra tem aquela cabeça atrasada, né, das pessoas que condenaram o país a ser o que é, como disse o professor aqui várias vezes, Delfim Neto nos disse várias vezes, o problema do Brasil é que ele foi capturado, né, ele foi subjugado pelo serviço público, né, então é um bando de gente que se organiza de uma maneira absolutamente acachapante, né, para se aproveitar do Estado, para tomar dinheiro do Tesouro Nacional. É isso que passa na concepção de cabeças atrasadas como a cabeça da ministra, né? Achar que o serviço público, na verdade, não é um lugar como o é em diversos segmentos, por exemplo, nas universidades, na diplomacia, na Receita Federal, há centros de excelência, né? Há reservas de excelência no serviço público brasileiro que precisam ser destacadas. E aí essa mentalidade atrasada da ministra e de gente da laia dela acaba condenando o país, né, a manter, e o serviço público, sobretudo, né, a aquele conceito de que o serviço público, o ingresso no serviço público é uma coisa para aproveitadores, quando não é. Tem gente que, de fato, faz opção para servir as pessoas, para servir a comunidade, servir ao público, daí a expressão serviço público. Mas tem gente que não, né, tem um amigo que faleceu vítima da Covid aqui em Brasília, que ele dizia que o problema do Brasil começou quando o serviço público virou bom negócio. Então os talentos todos que nós temos no país, que poderia ajudar o país a destravar e crescer e se desenvolver, muita gente brilhante simplesmente desistiu de tudo em troca de um bom salário no serviço público. Aí não tem que fazer nada. Em Brasília tem aquela expressão concurseiro, né, Cláudio? Exatamente, não tem nem que assinar o ponto, os caras não têm compromisso com nada. Então, entendeu? O que é mais é se aproveitar. Aí as pessoas acabam com aquilo na cabeça, com essa cabeça atrasada que tem a ministra. Essa reforma eu sempre achei muito fraquinha, né? A começar do princípio de não alcançar os privilégios, as regalias, as mordomias atuais. Era uma reforma para o futuro. Então, nem para o futuro, nem para o presente, nem nada. Acabou a reforma e se restabelece o reino do oportunismo. Esse é o fato, né? E aí não adianta dourar a pílula, né? Não vai ter outra reforma. Pode até aparecer algumas propostas com o nome de reforma administrativa, mas o que se entende, até o Pedro comentou, né? Fazer a bariátrica e tal, não vai nem bariátrica, Pedro, nem lipo, viu? Não vai ter mais. Isso não vai acontecer. A ministra me chamou muita atenção nessa entrevista, que perguntaram para ela sobre estabilidade do emprego, e ela disse assim, já pode, né, se o servidor cometer uma falta grave, ou não cumprir a sua função, que significa não ir lá, não ter assiduidade e tal, ele é demitido. Não é disso que a Constituição fala. Aliás, eu fico surpreso que uma ministra de Estado, ou ministro, não importa, de qualquer governo, que não é esse ou aquele governo, simplesmente desconsidera o que está na Constituição. E mais me surpreende ainda, deixa eu pegar um pouquinho no pé aqui, o próprio, assim, os jornalistas não perguntam, né? Dizem, mas ministra, tem na Constituição, a senhora não leu o artigo 41 da Constituição? O artigo 41 da Constituição está escrito lá
que deverá haver avaliação de desempenho. Passa governo, entra governo, sai governo, isso não é regulamentado. Isso é uma espécie de tabu em Brasília. E o Cláudio tem razão num ponto aqui que eu queria destacar. O bom servidor não tem nada a temer com, ou não tinha nada a temer com a reforma administrativa, né? Porque cá entre nós, a avaliação de desempenho, você rodar 3 anos seguidos, né? E os critérios não são assim, você não precisa ser um servidor de excelência no sentido de ter uma super produtividade. Se você fizer bem o seu papel, você pode não ter a nota máxima, você vai ser aprovado numa avaliação de desempenho, né? Então ele não tem nada a temer com isso, não teria nada a temer, né? Mas tem esses tabus todos aí. E cá entre nós, né, um pouco o que o Cláudio falou, a quantidade de penduricalho, privilégio que se tem é inacreditável. Por licença-prêmio, por que cargas d'água a cada 5 anos o servidor teria direito a 3 meses de férias? Já tem 30 dias de férias por ano. Algumas categorias têm 60 dias de férias. Por que algumas categorias têm direito a 60 dias de férias, quando os senhores que estão nos ouvindo, aí, os nossos ouvintes, têm 30 dias, não tem 60 dias, né? A progressão por tempo de serviço, por que o simples tempo de serviço, independente de uma avaliação de mérito, deveria contar para aumento, né? Simplesmente porque a pessoa fica lá, ela ganha aumento, então ela é premiada por ficar no emprego, né? Então tem outro ponto, as funções obsoletas, elas teriam, o servidor poderia ser demitido com indenização ou com uma transferência, mas a eliminação das funções obsoletas no setor público. Outra, essa questão do prazo determinado. Se você tem, por exemplo, uma pandemia, você tem um problema urgente, como agora a gente teve aqui em São Paulo, ou você tem, por exemplo, um acúmulo muito grande na fila lá do INSS, então você tem que diminuir a fila, então você tem que contratar servidores por 1 ano ou por 2 anos para cumprir uma função. Para que você vai contratar para a vida inteira? Porque quando você faz um concurso público, como tem a estabilidade no emprego, né, você contrata para a vida inteira, né? É um casamento que não tem como se fazer. Só que muitas das funções não são para a vida inteira, são para 2 anos, para 5 anos, para 3 anos. Você lá na frente você reavalia, como qualquer empresa faz. Então, na minha visão, se perdeu aí uma oportunidade de modernizar o setor público. Concordo inteiramente com o Cláudio, uma oportunidade limitada, porque ela não atingiu os atuais servidores. O problema de atingir os atuais servidores é que sempre entra naquela palavrinha mágica dos direitos adquiridos, né? Então, já havia uma previsão que se fosse para o Supremo ia dizer, bom, mas havia uma expectativa de direitos, né? Então, agora, como não tem reforma administrativa, os novos servidores que entrarem já vão entrar com essa expectativa de direitos. Então, obviamente, não vai acontecer. Minha última frase, viu, Thaís, sobre esse ponto é o seguinte: é o experimentalismo institucional, ou seja, quanta energia o país gastou, quanto dinheiro público, comissão especial, discussões no Brasil inteiro, anos de trabalho, né? A gente mesmo aqui comentando isso, analisando, lendo, até o nosso trabalho fazer isso, mas no Congresso Nacional, quanta expectativa se criou, quanta inteligência se colocou nesse processo, simplesmente vai para uma gaveta. Quer dizer, o Brasil é o país do zigue-zague, ele desenvolve anos e anos uma ideia, simplesmente depois engaveta e a gente esquece o assunto. Fernando Schiller aqui com a gente na Rádio Bandeirantes. Não esqueceremos, viu, Schiller? Esse aqui vai continuar na nossa pauta, independente do que fizerem ou não. Obrigada, viu, Schiller? Só lembrar das entrevistas.